Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do roteiro 2. Espero que vocês só corrijam, que vocês já tenham feito. Após a correção em seus cadernos, vocês vão tirar foto e mandar no meu e-mail, ok? Pense um pouco. Os rapazes 1, 2, 3 e 4 namoram uma das garotas A, B, C e D. Observe atentamente os textos e as placas com o final dos números dos telefones e diga qual é o nome das 4 garotas e quem são os seus respectivos namorados. Os garotos 1, 2, 3 e 4, as garotas A, B, C e D. O garoto 3 diz que a Sofia é a namorada dele. O garoto 4, ele diz que ele namora a Marilda e que ela é loira. Então, a namorada dele só pode ser a garota A ou a D. A garota D diz que o final do telefone do namorado dela é divisível por 4. Então, eu vou ver 78 ou 56. 78 é divisível por 4? Quando eu faço a divisão, o meu resto não dá zero. Então, ele não é divisível por 4. Portanto, o garoto 4, ele namora com a garota A. Então, 4 e A. Então, a A é a Marilda. Logo, a garota D, ela namora o garoto 1. E ela se chama Cristina. Essa mocinha aqui, B, ela diz que não se chama Cristina. Essa é a Cristina. Essa mocinha aqui diz que Cristina e Joana têm um encontro marcado. Se ela se chama Cristina, logo essa se chama Joana. Esse mocinho diz que Sofia é a namorada dele. Então, ela se chama Sofia. Logo, o garoto 3, ele é namorado da garota C. O garoto 2 é namorado da garota B, da Joana. Tudo bem? Situação de aprendizagem 4, está na apostila, volume 1. Professora, precisa copiar tudo no caderno? Quem tem a apostila, faz direto na apostila. Não precisa copiar no caderno. Quem não está com a apostila, copia pergunta e resposta no caderno para poder me mostrar que fez a lição. Quem já já está com a apostila, faça na apostila, só tira foto das respostas. Atividade 3, divisores de um número natural. Na sequência, a professora Carmen propôs a seus alunos que verificassem quantos são os divisores de um determinado número. Assim, escolheu um aluno da lista e perguntou se o seu número de chamada era divisor de 26. A primeira a responder foi a Amélia, número 3 da lista. Ela respondeu que o seu número era divisor de 26. Sua resposta está correta? E agora? A resposta dela está correta? Não sei. 26 é divisor? Basta, muito simples. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, infinito. Tenho 26? Não. Então eu sei que o 3, o 3 não era divisor de 26. Por quê? Porque ele não é múltiplo de 3. Então, não. Não estava correta. 26 não é múltiplo de 3.
Célia, número 13 da chamada, disse que seu número era divisor de 26. Está correto? Posso fazer múltiplo também, professora? Pode. Múltiplo de 13. 0, 13, 26, 39, infinito. Estava correta. Está correta, né? Então, a Célia, ela está correta. Por quê? Ela está correta, pois 26 é divisível por 13. Então, ela está correta. Atividade 4, critérios de divisibilidade. Coloquei para vocês nesse roteiro todos os critérios de divisibilidade de 2 até o 10. Encontre os divisores dos números 12, 14, 15 e 20. Em seguida, verifique se há divisores comuns. Quais critérios de divisibilidade em cada caso? Então, vamos lá. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Divisores de 14. 1, 2, 7, 14. Divisor de 15. 1, 3, 5 e o 15. Divisor de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e o 20. Existem divisores em comum entre eles? Divisores em comum? Entre esses 4 divisores, somente um. Quais critérios de divisibilidade em cada caso? Quais são os critérios de divisibilidade? Um número só é divisível por outro quando o resto for zero. Esse é um dos critérios. Quando um número é divisível por 2, e por 3, e por 5? Então, vamos lá. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Toda vez que ele for par, ele é divisível por 2. Quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, sempre que ele for par, sempre que ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é divisível por 2. Quando ele é divisível por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3. Professora, não entendi. Por exemplo, 729, ele é divisível por 3? Não sei. A senhora acabou de dizer que o número divisível por 3 é quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3. Vamos somar os algarismos? 729. 7 mais 2 mais 9.
7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3? 3 vezes 6 é 18. Sim. Então, 729 é divisível por 3. E quando ele é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Por exemplo, professora, 1 milhão é divisível por 5? Sim, termina em 0. 1 milhão é divisível por 2? Termina em 0. Ok? Então, qualquer número que termine em 0 é divisível por 5 e por 2 também. Tudo bem? Esses são os critérios de divisibilidade. Continuando no caderno do aluno, continuando na apostila, nós temos os números primos. Existem números que têm somente 2 divisores distintos e diferentes, né? 2 divisores distintos. O que é distintos? Diferentes. O número 5 é um deles. Seus divisores são apenas o 1 e o 5. Então, o que é um número primo? Todo número que tem apenas 2 divisores naturais distintos. O número 1 e o próprio número. Por exemplo, os números 2, 3, 5, 7, 11, 13 são números primos. Existem também números naturais que têm mais de 2 divisores distintos. O número 12 é um deles. Seus divisores são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Para esse tipo de número, nós chamamos de número composto. Quando só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, nós chamamos de número primo. Quando tem 2 divisores ou mais, nós chamamos de número composto. Por exemplo, os números 4, 9, 10, 15, 94 e 105 são números compostos. O número 1 não é primo e nem composto, pois ele tem um único divisor natural que é ele mesmo. Então, ele não entra nem na denominação de número, na definição de número primo, nem na definição de número composto. Tudo bem? Atividade 5, continuando na apostila. Números primos e compostos. A tabela apresenta a produção de peças de uma empresa. Deverão ser embaladas em pacotes que comportam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ou 10 peças de forma que não sobre nenhuma. Assinale na tabela a seguir as opções para embalar as peças em cada dia. Então, observe. Aqui eu tenho a coluna de dias, aqui eu tenho a coluna de quantidade de peças e aqui eu tenho o tamanho das embalagens. O que isso quer dizer? Que eu vou ter que dividir essa quantidade de peças de acordo com o tamanho das embalagens. Professora, não entendi. Olha só, observe na primeira linha. Na primeira linha, eu tenho o dia 3. Ok? Dia 3, eu tenho 38 peças produzidas para serem embaladas. Eu consigo embalar em que tamanhos de embalagem? Como que eu posso dividir esse 38? Quais são os divisores de 38 dentre esses que eu tenho na tabela? Eu só posso dividir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Então, o 38 só posso dividir 2 pacotes. 43
Nossa, 43 é um número primo. Eu posso dividir de alguma forma que não sobre nada? Porque não pode sobrar nada. Aqui o 38 eu consegui dividir em 2 pacotes. Então vai dar 2 pacotes de 19 peças. 43 eu não consigo. O 28 eu consigo dividir em quantos pacotes? Eu consigo dividir em pacotes de 2. Eu consigo dividir em pacotes de 4. Pacotes de 2 fica 2 de 14. Pacotes de 4 fica 4 pacotes de 7. E posso dividir em pacotes de 7. Ficam 7 pacotes de 4 peças. 40 de 2, de 4, de 5 e de 10. 39, 3. Dão 3 pacotes de 13 peças. 34, 2 pacotes. 35, 5 e 7. Olha o 39 de novo aí no 12º dia. 3 pacotes. Olha o 43 de novo aí, ó, no 13º dia. Não consigo. E 45? Pacotes de 5 e pacotes de 9. Então, essa forma que eu consigo dividir a quantidade de peças. Então, são os divisores desse número de acordo com a quantidade que eu tenho. No dia 6, quais opções de embalagem a fábrica tem para que não sobre nenhuma peça sem embalar? Indique o tamanho das embalagens. Dia 6, opções de embalagem. Embalagem 2, 4, 5 e 10. 2, 4, 5 e 10. Esses são os tamanhos das embalagens. Em quais dias a empresa tem somente uma opção para embalar? Qual é o tamanho da embalagem? Então, vamos lá. No dia 3, então, nos dias 3 e no dia 10. Qual o tamanho da embalagem? Tamanho 2, ó. Qual mais? Só tem uma opção. No dia 7 e no dia 12. Nos dias 7 e 12. Qual o tamanho da embalagem? Tamanho 3. Em todos os dias, será possível embalar as peças sem que sobre nenhuma? Explique. Não. Olha só, o 43 não deu para embalar, nem no dia 4, nem no dia 13. Então, nossa resposta vai ser não. Por quê? Não. Pois nos dias 4 e 13 sobrará peças. São produzidas 43 peças e esse número não é múltiplo de nenhum tamanho de embalagem disponível. De nenhum tamanho de embalagem disponível. 43 não é múltiplo de nenhum número que eu tenho disponível de tamanho de embalagem. Então, eu não consigo.
Em quais dias a empresa utilizará embalagens do tamanho 5 e 10? Tamanho 5, dia 6, dia 11 e dia 14. Então, vamos lá. Tamanho 5. Dias 6, 11 e 14. Tamanho 10. Tamanho 10 só vou utilizar dia 6. Explica o porquê. Porque a quantidade de peças é múltiplo, né? É múltiplo de 5 e 10. A quantidade de peças é um número múltiplo de 5 e de 10. Tudo bem? Atividade 6. Também na apostila volume 1. O nome primo, ele vem do latim, significa primeiro. Um número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. É o caso do número 43. Os números que têm mais de 2 divisores são chamados números compostos. Então, isso é só para relembrar, né? Primo, divisível por 1 e por ele mesmo, e mais de 2 divisores, números compostos. Na tabela abaixo, pinte apenas os números primos e em seguida escreva-os em seu caderno. Então vamos lá, deixa eu pegar alguma coisa aqui pra gente pintar. Vamos pintar os números primos. Único número primo par, 2. Próximo número primo, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, não, 29, 31, 37, 41, 43 e o 47. Esses são nossos números primos. Em seguida, escreva-os em seu caderno. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Então, desta minha tabela, esses são os meus números primos. Tudo bem? Essa atividade já não está mais na apostila, é uma atividade proposta do livro didático. Observe o calendário do mês de março de determinado ano. Então, o calendário de março, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Há algum domingo representado por um número primo? Qual? Vou olhar na coluna de domingo e vou ver. Existe algum número primo no domingo? Será? Acho que não. Ah, tem sim. Aqui, ó. O 11. Sim. Dia 11. Ok.
Quantos fins de semana, sábado e domingo, existem nesse mês cujos 2 dias são representados por números primos? Vige, agora eu vou ter que olhar o sábado e o domingo. 4 e 10 são compostos, não são primos. 11 e 17, 18 e 24 são compostos. 25 é composto, 31 é primo. Aqui, ó, 11 e 17. 11 e 17. Um fim de semana. Então, um fim de semana é representado por números primos. Não, pessoal, tá errado, não é não. 3 e 4. 3 é primo, 4 é composto. 10 composto, 11 primo. 17 primo, 18 composto. 24 composto, 25 composto, 31 primo. Li errado. Nenhum final de semana. Desculpa, pessoal. Eu olhei na linha. Não é na linha. Sábado, domingo, sábado, domingo. Nenhum final de semana nesse calendário é representado por números primos. Tudo bem? Prestem atenção, não façam igual a professora, hein? Qual dia da semana desse mês é representado por uma quantidade maior de números primos? E agora? Qual dia da semana? Então, vamos ver. Domingo, 4, 11, 18 e 25. Tenho um número primo. Na segunda, 5, 12, 19 e 26. Um número primo. Na terça, 6, 13, 20 e 27. Eu tenho 2 números primos. Na quarta, 7, 14, 21, 28. Um primo. Quinta, 1, 8, 15, 22, 29. Um primo. Sexta, 2, 9, 16, 23, 30. Um primo. Sábado, 3, 10, 17, 24, 31. Tenho 3, tenho 17, tenho 31. Então, tenho 3. Qual dia da semana desse mês é representado por uma quantidade maior de números primos? Sábado. Sábado. Dias 3, 17 e 31. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá? Mesmo porque nós vamos estar em horário de plantão. Aqui, retomar novamente a aula do dia 27, porque pelo formulário de vocês, acho que restou algumas dúvidas. Restaram algumas dúvidas, né? Bastante gente se confundiu. Ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e a cada 3 ordens temos uma classe. Cada 3 ordens, uma classe. Cada 3 ordens, uma classe. Unidade, dezena, centena, classe das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, classe dos milhares. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, classe dos milhões. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, classe dos bilhões. Então, aqui ficou um exemplo para vocês, que foi o mesmo exemplo da aula do Centro de Mídias. E aqui eu coloquei algumas questões
Considere o número 643.018 e responda: qual é o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Que classe pertence esse algarismo? Classe dos milhares. Cada 3 ordens, uma classe. Classe das unidades simples, classe dos milhares. Então, 4 pertence à classe dos milhares. Qual algarismo ocupa a ordem da dezena? Qual algarismo ocupa a ordem da dezena? Unidade, dezena. Algarismo 1. Quantas unidades vale o algarismo 3? Algarismo 3 vale quantas unidades? 3.000. Questão 2. Dado o número, indique. Que número é esse? 137.459.072. Quantas unidades representam o 7 que está à esquerda do 4? Quantas unidades representa esse número? Cada 3 ordens, uma classe. Então, tem a classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões. Quantas unidades ele representa? 7.000. 7 milhões. B. Quantas unidades representam o algarismo 7, que está à esquerda do 2? Esse algarismo aqui. Quanto ele representa? Unidade, dezena. Quantas unidades ele representa? 70. Espero que vocês façam a correção. Mais uma vez estou à disposição. Estou com saudade de todos, não vejo a hora das nossas aulas retornarem. Um beijo para todos e me chamem para a gente tirar dúvidas, tá? Estudem muito. Até mais.